Ele trouxe os exames de março da internação passada, quando não foi possível que ele realizasse o cateterismo. Ele tem, aparentemente, um hemograma normal, com a função renal e eletrólitos também normais, um perfil lipídico que, surpreendentemente, parece normal, e tem uma glicemia de jejum de 145. Então, assim, só com uma glicemia de jejum não se pode dar o diagnóstico de diabetes, né? Mas eu acabei que não tinha outro exame para confirmar esse diabetes dele. Ele estava tomando estatina, né? Estava tomando 20, isso, simvastatina 20 miligramas. Era o que tinha. Exame daqui do hospital. Pois é, ele ficou com essa glicemia de jejum interrogada, não tem nenhum teste confirmatório, e com um HDL bastante baixo, né? Ele trouxe também um eco da internação. Essas eram as duas, tão meio ruins, mas eram as duas únicas fotos que tinha do exame. Aqui uma janela parasternal, um corte longitudinal do ventrículo esquerdo. Nós temos aqui o ventrículo direito com uma câmara cardíaca mais anterior, o átrio esquerdo com uma câmara cardíaca mais posterior, válvula mitral, folheto anterior, folheto posterior, ventrículo esquerdo e aorta. E aqui uma janela apical com corte de 4 câmaras, as câmaras esquerdas à direita e vice-versa, os átrios embaixo, os ventrículos em cima. Tem as medidas aí, Douglas? As medidas. Então, ventrículo esquerdo, 44 milímetros em diástole por 24 em sístole, com espessura do miocárdio de 7 para o septo, 8 para a parede posterior, medidas normais. A aorta medindo 28 milímetros de diâmetro, o átrio esquerdo 36. Fração de encurtamento de 45%, fração de ejeção de 75% normais. De alteração, segundo está escrito aqui, são a insuficiência mitral leve, mas não tem a foto da insuficiência mitral não, né? Doutor Ricardo, Oi. como é que eu interpreto esse percentual de encurtamento sistólico? Então, cadê ele? Então, percentual de encurtamento sistólico, também chamado de delta D, é uma medida linear, na qual você faz a subtração do diâmetro diastólico, menos diâmetro sistólico, que é 44, menos 24, que dá 20, dividido pelo diâmetro diastólico, então é 20 por 44, que deu 45%. Normal é acima de 30%. Então, a diferença da fração de encurtamento para fração de ejeção é que fração de encurtamento é medida linear, a fração de ejeção é medida volumétrica. Então, o cálculo é análogo. Então, é volume, aqui é diâmetro diastólico menos diâmetro sistólico sobre diâmetro diastólico. Aqui é volume diastólico, que o aparelho lá calculou, menos volume sistólico sobre volume diastólico. E aí também o parâmetro é diferente, né? Aqui é acima de 30%, esse programa aqui dá 27%, e aqui acima de 55%, 56%, isso aqui dá 53%, né? Ok. Esse foi o eletrocardiograma dele da admissão. A gente pode ver que o paciente tem uma frequência de 66, com um eixo elétrico normal, próximo a D1, próximo a 0 graus, né? Um ritmo aparentemente sinusal, né? Não parece ter sobrecarga atrial nem sobrecarga ventricular, não tem alteração de repolarização, não tem inversão de onda T, parece um eletro normal. A doutora Rachel já tinha comentado, quando ela comentou o teste ergométrico, que o eletrocardiograma que se faz antes de começar o esforço era o eletrocardiograma normal, né? Daí porque tem muita importância o eletrocardiograma quando anormal, mas quando normal não quer dizer que o paciente é normal, né? Em qualquer circunstância, quer na suspeita de doença coronariana crônica, quer na suspeita de doença coronariana aguda, no paciente da emergência, o fato do eletrocardiograma ser normal não quer dizer nada. Você
Se a dor precordial é típica, você tem que investigar. Pronto, esses foram os exames dele da admissão, então ele foi levado para o cateterismo no dia 8 de abril. Bom, pessoal, bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Josué. Eu sou cirurgião aqui do serviço. Bom, nós vamos interpretar esse exame chamado de coronariografia. Antes de entrar na interpretação propriamente dita, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para algumas observações. A primeira delas é que esse exame tem sido um divisor de águas desde que ele foi introduzido como método, tanto a nível diagnóstico e mais recentemente tanto a nível terapêutico também das doenças isquêmicas crônicas do miocárdio e agudas que se manifestam na forma de doença arterial coronária, né? Apesar do que, contrariamente ao que parece, é um exame muito fácil de ser interpretado, né? Então, assim, existe algumas dicas que tornam a interpretação muito simples, né? E eu gosto de dizer que antes de interpretar esse exame, vocês devem saber que o ser humano tem normalmente duas artérias coronárias, né? O sistema coronariano é composto por duas artérias, a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, que tem morfologias totalmente distintas à coronariografia, né? Bom, esse exame pode ser feito essencialmente por duas vias, a via do membro superior e a via do membro inferior. A via do membro superior ele pode ser feito através da artéria braquial, por dissecção, e da artéria radial, por punção. A via do membro inferior ela é sempre feita por punção da artéria femoral. Quando vocês veem esse cateter ascendendo aqui da porção mais baixa do exame em direção à região superior e fazendo uma espécie de uma curva e aparecendo na ponta, ele é feito pela via do membro inferior. Tá? E eu gosto sempre de começar o exame pela coronária direita, né? Então, assim, ok. Não é um exame muito bom para ver uma coronária direita. Ele tem uma coronária direita um pouco diferente, mas assim. Pois o cateter está posicionado no ósseo da coronária direita. A coronária direita, ela morfologicamente ela é diferente da coronária esquerda, né? Ela angiograficamente tem a forma de um C, né? Normalmente ela, depois de um formato curvilíneo em C, ela se divide em dois ramos, né? Isso que dá a característica dela. Nesse caso não está tão característico, por talvez a artéria ser não dominante, né? Então a coronária direita, ou então ela está ocluída no terço médio. Vou ver na sequência. Então a coronária direita tem um estreitamento na porção média, de uns 40% a 50%, e dá dois pequenos ramos, né? Pode ser que ela esteja fechada, mas eu acho que não. Eu acho que é porque a morfologia dela é assim mesmo. Ah, não, tá bom. O ideal é que a gente tivesse visto o primeiro exame antes do stent, né? Ele tem um... Eu não sei se aqui, ó, existe uma captação de contraste, que pode ser uma veia no enchimento tardio ou ainda uma parte da artéria que está fechada, ocluída. A coronária esquerda, vocês podem ver que ela é distinta da coronária direita, né? Então, ela tem um início, a artéria coronária esquerda, ela é curta e logo se divide, ao contrário da coronária direita que tem uma forma em C, mais longa e se divide no final, né? Então está aqui, esse início, a artéria coronária esquerda propriamente dita, chamada convencionalmente por nós da região do tronco, né? Essa região inicial que pode ter até 2 centímetros. Então o cateter ascende através da aorta abdominal, a aorta torácica descendente, arco aórtico, aorta ascendente, raiz aórtica e está encunhado na origem da coronária esquerda, né? Então ela é curta e logo se divide, né? Então na região do tronco, nessa incidência, não nos mostra nada. Existe uma espécie de uma nuvem aqui, aqui é uma região onde houve a intervenção, eis a endoprótese, na circunflexa, e aparece sim o que se busca são estreitamentos nas artérias, né? Se o diâmetro é uniforme ou se o diâmetro não é uniforme. Não sendo uniforme, esses estreitamentos representariam placas, né? Doença aterosclerótica. Então ele tem um estreitamento no ramo circunflexo, ela é curta e logo se divide no ramo interventricular anterior e no ramo circunflexo. Nessa incidência eu prefiro sempre observar o ramo circunflexo.
e existe um estreitamento dentro dessa nuvem que é a malha do stent. Existe um estreitamento significante dentro do stent, principalmente na porção distal do stent, né? Existem 2 ramos marginais esquerdos. Bom, aqui a gente vê um pouco melhor da coronária esquerda, então o tronco da coronária esquerda nessa incidência parece ser normal ainda. A artéria circunflexa vem, emite o primeiro ramo marginal, pequeno, vem, continua-se com o stent, lesão grave entre stent, e mais dois ramos marginais com um subramo em risco para isquemia por essa lesão. Bom, nessa outra incidência, a gente pode ver o stent num corte meio que axial, quase que axial. Está aqui ele, né? O stent é uma forma de tratamento da doença coronária intravascular, né? Você só age no local da placa e da lesão. Então tem 3 ramos marginais que estão, esse sendo o mais importante, que está em risco. Então a artéria coronária direita deve ser hipoplásica mesmo, e a artéria marginal, nesse caso, é dominante. O critério de dominância significa a artéria que cruza a cruz do coração. A cruz do coração é a interseção entre o sulco atrioventricular, o sulco atrioventricular e o sulco interventricular, na região mais posterior do coração. A artéria que irriga aquela região é dita dominante, entre aspas, né? Então, nesse caso, a circunflexa é a artéria dominante. E aí emite esse ramo, que seria o ramo descendente posterior, que irriga aquela região da cruz. Nessa incidência, ele rodou um pouco e a gente pode visualizar bem o tido como principal ramo do coração, que nem sempre o é, viu? Nem sempre o é. É o ramo interventricular anterior. Está aqui o tronco, parece haver um estreitamento aqui no tronco, talvez se veja melhor a outra incidência. Então, a artéria que vem em direção à ponta do coração é o ramo interventricular anterior. Essa artéria aqui, ó, ela vem e cruza a ponta do coração em mais de 2 centímetros. Então, é uma artéria que tem uma importância, né, que é significante na irrigação do sistema coronário. Um exame de interpretação difícil, viu, doutor Ricardo? Então, simples, meio chatinho de interpretar esse exame. Aqui ela emite um ramo diagonal, que parece ter uma lesão, né? E eu vejo um pequeno estreitamento nessa região, mas não daria uma lesão grave, não. Parece uma ótima artéria sem lesões significantes. Concordo com você. Aqui a gente vê melhor o stent, ó, o perfil do stent, né? Bom, aqui a gente vê aquela lesão grave depois do stent, a lesão muito grave, e todo o sistema das marginais esquerdas, porque tem as marginais direitas, a marginal esquerda está sobre risco de evento isquêmico. Bom, nessa incidência ainda, isso é um chato de interpretar, o ramo interventricular anterior parece ter uma lesão aqui, né, mas que não ficou muito claro, ficou meio sobreposta. Bom, aqui ele fez aqui já mudou um pouco a situação, né? Parece até outro exame. Então ele fez um zoom da região inicial da artéria coronária esquerda, chamada de tronco, né? E na origem, bem na origem do tronco, tem uma leve subtração do contraste, né? Nessa região, muito pontual, né? Que pode corresponder às vezes a uma curva, ou no caso eu acho que é uma lesão, talvez de 40%, 50%, talvez até um pouco mais, 60% do tronco. Bom, essa é uma incidência boa para avaliar o início da coronária esquerda, chamada crânio caudal ou spider, né? Definitivamente esse não é o primeiro exame para um aluno ou um residente estudar com calma, não. O paciente muito manipulado, teve intervenção. Nessa incidência é muito interessante, porque você vê a origem da coronária esquerda e vê a divisão da coronária esquerda. Nesse caso é uma divisão em trifurcação. Ela pode ser em bifurcação ou em trifurcação, chamado tronco bifurcado ou tronco trifurcado. No tronco, nesse caso é um tronco trifurcado, à esquerda de quem olha para esse exame, você vê o ramo interventricular anterior, que está aqui ele, ó.
como a Rochelle bem pontuou, não parece ter nenhuma lesão no seu trajeto, né? Parece ter um pequeno estreitamento aqui na origem, sabe, Rochelle? Tem um ramo intermédio, chamado antigamente diagonalis ou marginalis, diagonalis se estivesse mais para o lado da DA, marginalis se estivesse mais para o lado da circunflexa, mas o nome correto anatômico é ramo intermédio, pois nasce no meio dos dois. Ele tem um estreitamento dos 40% a 50% aqui na origem, e aqui o ramo circunflexo. Portanto, na incidência spider, ramo interventricular anterior DA para o lado esquerdo de quem olha e ramo circunflexo para o lado direito de quem olha. Está aqui o stent, está aqui aquela lesão muito grave entre stents, né? O ramo marginal, primeiro ramo marginal tem uma lesãozinha, mas é um ramo bobo, um ramo que não tem importância significante. Não, vou pular aqui para o tronco. Ele fez... Bom, então o cateter veio lá de baixo, do membro inferior, como eu falei, né? Faz a curva na aorta, né? A aorta abdominal, passa o diafragma, aorta torácica descendente, arco aórtico, aorta ascendente, raiz aórtica, ultrapassou a válvula aórtica e está posicionado dentro do ventrículo esquerdo. Ele injetou contraste e filmou, né? A cinética, você vê, tem algumas informações, dentre elas a cinética ventricular, para avaliar a função ventricular, me parece normal, corroborando os dados do eco, né? Então, para finalizar, concluindo, é um exame de difícil avaliação, não tão simples, um paciente que foi submetido a uma terapêutica prévia para a doença coronária dele, que foi o tratamento percutâneo, né? Além de deve estar em tratamento clínico também. O tratamento é sempre clínico dessa doença, sempre ele é e sempre será clínico. Em algumas situações, o tratamento clínico pode ter um tratamento associado, né? Ele teve um dos tratamentos que foi o tratamento percutâneo. Então, assim, as coronárias, existe a coronária dominante e a coronária esquerda. A coronária direita é hipoplásica, então não vi uma lesão muito grave. Então o foco é a coronária esquerda. A coronária esquerda tem uma lesão do seu início, do seu tronco, de 50%, um pouco mais talvez. E tem lesão nos dois ramos. Na origem da DA, uma lesão de 40% a 50%, e tem uma lesão gravíssima na artéria circunflexa dentro do stent, né? Então, doença do tronco, mais pelo menos aí 2 vasos da coronária esquerda. Tem um laudo aí de quem fez o exame? Desculpa a demora, mas é porque eu gosto de detalhar bem, sabe, Ricardo? Os alunos, principalmente. Né? Baixa um pouquinho com o que nós falamos, né? Tronco com 60 lesão ostial, que nós vimos, né? Você já havia falado de 50 a 60. DA com lesão proximal de 40, ele deu como 50. Diagonal tinha aquela lesão que foi mostrada também. A diagonalis, na verdade, né? Diagonalis de 70. Diagonalis é o ramo intermédio. Essa nomenclatura deve ser abolida, tá? CX com stent com lesão 90% no interior. Coronária direita não dominante com lesão 80% no terço médio, né? Mas numa artéria que tem poucos ramos, então acho que está plenamente batendo com o que nós interpretamos. Não é que tinha cisco mitral leve no visto aí, né? Eu realmente, doutor Ricardo, me desculpe, mas eu na ventriculografia não prestei tanta atenção, devia ter comentado alguma coisa, né? E para ver hipocidese lateral, precisaria um oblíquo anterior esquerda na ventriculografia? Acho que não tinha, né? Só tinha um AD, né? Pronto. Desde a realização do procedimento, ele continua assintomático e vem aguardando decisão a respeito da... Essa observação, doutor Ricardo, muito importante, porque aqui surge o seguinte, olha, veja bem. A irrigação dos músculos papilares, nesse caso, provém da circunflexa, porque a coronária direita dele normalmente ela é das duas, mas como a coronária direita não é importante, é hipoplásica, né? Então, ele teve o território do aparato subvalvar mitral submetido à isquemia, sabe, gente? Sabe, pessoal? Ele teve a circunflexa, passou por um processo isquêmico e está passando o território da circunflexa por isquemia. Então, talvez tenha que se clarificar, justifique se a insuficiência mitral, a disfunção mitral, que deve ser de etiologia isquêmica mesmo. Bem, então assim, paciente já de alto risco prévio, né? Paciente já portador de doença coronariana estabelecida com intervenção percutânea, jovem, de dislipidemia, um HDL baixo, ex-tabagista, história familiar rica.
sintomas que persistiram, que recorreram após o primeiro procedimento, que vem o incapacitando, ele vem se autolimitando do ponto de vista laborativo, e que num teste provocativo de isquemia em uma baixa carga, ele já mostrou isquemia. Então, confirmando aí pela avaliação anatômica, né, com lesão multiarterial com tronco incluído, eu acredito que cirurgia de revascularização do miocárdio para ele, né, revascularizando todo o sistema esquerdo, botar a ponte para onde der, né. A doutora Rochelle já fez um resumo excelente do caso, então não vou repetir, vou só para a conduta. Os pacientes precisam de uma revascularização do miocárdio. Bom, qual o tipo de revascularização? É pena que o pessoal da hemodinâmica não esteja aqui para defender a técnica que eles fazem, né? Mas uma coisa que a gente se baseia muito é no score de Syntax, escreve com Y, SYNTAX. O Dr. Josué deu uma aula muito boa no Congresso Cearense de Cardiologia, logo que foi lançado esse estudo. Foi um estudo para comparar as duas técnicas, a cirurgia e a técnica percutânea em pacientes que tinham lesão dos 3 vasos ou tinham lesão do tronco da coronária esquerda, que até então o tradicional era nessas duas condições sempre cirurgia, lesão de 3 vasos das 3 coronárias ou lesão do tronco era sempre cirurgia. Então foi feito um estudo e foi verificado que foi elaborado um score de Syntax, que até eu sempre pedia para os internos para trazer para cá, para ver com o hemodinamicista e ver qual é o score de Syntax que ele dava. Porque o score de Syntax baseia no tipo de lesão, na localização, na quantidade de lesões, etc. Então, se tiver um score de Syntax baixo, o indivíduo pode ser submetido a um tratamento percutâneo sem grande desvantagem em relação à cirurgia. E aí vai para um procedimento menos invasivo. Se tiver um score de Syntax alto, é melhor que ele seja mandado logo para a cirurgia. E se o score de Syntax for intermediário, cabe discussão. É uma ótima lembrança essa doutora Rochelle, né? Porque a conclusão que ela está pensando, que ela não disse, é que o estudo não se aplica muito à nossa realidade, né? Aqui do Hospital das Clínicas e a realidade do sistema público. Nós não temos o stent convencional, nós não temos o stent farmacológico recoberto, só temos o stent convencional, né? É uma lembrança muito boa. De qualquer maneira, assim, eu gostaria que o hemodinamicista, algum deles, avaliasse, porque assim, a visão de um cardiologista não hemodinamicista, eu acho que a lesão do tronco da coronária esquerda seria passível de dilatação, seria passível de dilatação em implante de stent, a lesão dentro do stent coronário também seria passível de dilatação entre stents. Então, seria uma forma menos invasiva de tratar. Lembrando que até nos casos que tem o Syntax mais baixo, o paciente que optar por essa técnica, quem tem que decidir é o médico junto com o paciente, mas o paciente que optar por essa técnica deve saber que a possibilidade de ele ser submetido a novas intervenções quando ele escolhe a técnica percutânea ao invés da técnica cirúrgica, é maior. E quanto maior a escolha de Syntax, maior a possibilidade de ser submetido a novas intervenções, né? A cirurgia tem essa vantagem. Ela é mais, entre aspas, definitiva. Não existe nada definitivo em medicina, mas ela é mais definitiva do que o tratamento percutâneo. Alguém comentou lá da hemodinâmica, Rochelle, se seria viável? Não, né? Então, acho que vale a pena, né, mostrar. Se eles acharem que é cirúrgico mesmo, só confirma a opinião do Dr. Josué, né? E da doutora Rochelle, né?